Aquilo que a gente fala vai definir o nosso presente e o nosso futuro. O que você tem falado? Hoje eu fiz a terceira aula do curso do pastor Antônio Cirilo, 7RVP, né, que é os 7 Rios da Vida Plena. E a gente falou sobre a primeira aula, né, que é sobre o toque físico em nós, sobre a segunda aula, que é o suspiro pela presença de Deus, né? O anseio, a corça, suspira, anseia pelas águas. E hoje a gente foi falar sobre a palavra, que a gente precisa juntar tudo isso que a gente já está vendo, né? Tanto a, o toque físico de Deus sobre nós, o anseio da nossa alma pela presença. E hoje eu aprendi que a gente precisa meditar dia e noite sobre a palavra. E isso é muito verdade. Só que a palavra meditar é engraçado. Ele estava falando que o original da palavra meditar não é sobre pensar, é sobre falar, né? É sobre realmente sussurrar a palavra. E a Bíblia fala sobre isso. E eu vou estar lendo alguns textos aqui sobre essa aula, que é a terceira aula do curso. E hoje a gente meditou sobre Josué 1, 3 até o 7. No versículo 3 fala assim: Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Ou seja, existe uma promessa, né, para nós, onde todos os lugares que nós formos, Deus dará para nós. Calma que não é bem assim. Existe um limite, né? Aprendi isso hoje, existe um limite. No versículo 4 fala: Seu território irá do deserto e do Líbano até o grande rio, o Eufrates. Toda a terra dos hititas até o mar grande, no oeste. Ou seja, existe um limite para nós. Deus nos dá limites. Mas a gente só consegue ultrapassar esse limite se a gente pegar a primeira aula, né? Que é você entrar na presença de Deus e buscar o toque físico de Deus, né? Juntar com a segunda aula, que é inspirar e respirar e trazer aquela respiração e profetizar sobre sua família e tudo mais. E junto com isso, buscar os limites de Deus, né, para você. Aí no versículo 5 fala assim: Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Olha que promessa linda. Só que está falando de todos os dias. Não é todos os anos. Todos os dias existe alguma coisa para nós. Todos os dias nós temos que estar na presença de Deus, buscando o toque físico dele, respirando e ansiando por ele, né? A gente precisa colocar isso na nossa cabeça. Só assim a gente vai renovar a nossa mente, igual está em Romanos 12. Concluindo o versículo 5: Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Deus nunca vai nos deixar se nós estivermos junto com a palavra dele, fazendo aquilo que a palavra está nos ordenando, entrando nos limites, colocando limites. Né? Se Deus dá limite, quem somos nós para não termos limite daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente fala, certo? E agora no versículo 6, em Josué ainda: Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Nós temos promessas para nós. Deus tem coisas gigantescas para nós. Deus tem coisas boas que ele vai fazer através de nós. Mas a gente precisa o quê? Ser forte e corajoso. Está falando da nossa alma. A força e a coragem tem que vir de dentro de nós. E a gente precisa ter esse toque físico, ansiar, né? Ansiar por esse toque, meditar dia e noite na palavra, buscando esses limites que Deus está impondo para nós aqui, mostrando para nós, e buscando essa força e essa coragem, né? Que ele já deu essa palavra para nós, que nós vamos conduzir pessoas, nós vamos mostrar para pessoas um caminho novo, né? Nós seremos um caminho diferente para outras pessoas. No versículo 7 fala:
Apenas seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Quando a gente fala da lei de Moisés, a gente está falando da palavra. É isso que eu tenho aprendido. Compartilhando com você, para que você entenda junto comigo. Precisamos meditar a palavra. Agora presta atenção. Não se desvie dela. Não podemos sair da palavra. Aqui está falando do que a gente fala durante o nosso dia. Do que a gente pensa durante o nosso dia. Né? Nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Ou seja, se a gente não meditar na palavra dia e noite, nós não seremos bem-sucedidos. Se a gente ficar dando ouvido para tudo que tem por aí, né? Nós vamos perder. Temos que fazer o quê? Buscar o toque físico de Deus, ansiar pela presença dele, aquietar a nossa alma, aquietar o nosso coração, respirar fundo, né? Soltar aquela chama de voz profética que existe dentro de nós e fazer acontecer para a gente ser bem sucedido na palavra, certo? Em Salmos 1, do 1 ao 3 fala: Feliz aquele que não segue o conselho dos maus, não anda pelo caminho dos pecadores, nem se reúne com os zombadores. O Cirilo deu um ponto, uma observação muito da hora, cara, aqui, porque fala assim, né? É um regresso, né? Você não começa pelos zombadores, depois os pecadores, ou não começa pelos pecadores. Não, começa pelo conselho dos maus. Quem que dá conselho mal? A mídia dá conselho mal. Influenciadores dá conselho mal. Muitas pessoas ao seu redor te dão conselhos maus, né? A gente tem que ficar feliz quando a gente não ouve essas pessoas. Porque a gente tem que ouvir quais os conselhos que a gente precisa ouvir? A palavra. A gente precisa ouvir Deus, a gente precisa ouvir quem quer realmente coisas boas para nós. E vindo da palavra, a palavra é o nosso caminho. O caminho é a palavra. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus, né? Então, o que acontece? Quando a gente ouve o conselho de algum ímpio, pô, se a gente ficar dando atenção para notícias, situações ao nosso redor, pecado dos outros, o que vai acontecer? A gente vai cair no caminho dos pecadores. E na sequência nós vamos chegar na roda dos escarnecedores, ou ficar lá com os zombadores. E não é isso que Deus quer para nós. Deus quer coisas diferentes. Porque ele fala assim, ó, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Olha que legal, a resposta desse versículo 1 de Salmos 1, né? Já está no próprio capítulo. Aqui no versículo 2 já está, ó, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de noite. Está falando da gente meditar na palavra, da gente entender a palavra. No versículo 3 fala: essa pessoa é como a árvore plantada à beira de um riacho. Ou seja, sempre vai ter água passando, ela dá fruto no tempo certo. Cara, isso é magnífico. E suas folhas não murcham. Assim, tudo que ela faz prospera. Gente, nós precisamos nos conectar com Deus, com a palavra de Deus. Não são as notícias do mundo, não são as coisas ao nosso redor, não são as distrações que existem no mundo que definem quem nós somos ou que nós vamos viver. Mas as nossas escolhas definem quem nós seremos. Entendeu? Vocês conseguem entender isso? E nós precisamos escolher a palavra. Em Provérbios 18, 21 fala: as palavras têm poder para destruir ou construir. Por isso, quem gosta de falar deve arcar com as consequências. A palavra tem poder para destruir e construir. Ela tem poder para matar e para viver. Por que primeiro fala
de destruir. Porque o nosso ser humano, a nossa carne, a gente só fala merda, a gente só fala coisa ruim, se a gente quiser, né? Mas o poder de Deus tem capacidade de nos mudar, mas é uma escolha minha e sua para fazer isso. Porque o sacrifício vivo, lá em Romanos 12, é nós, né? Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Em Cantares 4:11 fala: os teus lábios, minha noiva, destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua. Da tua língua. A fragrância das tuas roupas é como a fragrância do Líbano. Cara, aqui tá falando, né? Minha noiva. Minha noiva somos nós, a igreja. A igreja de Deus é a noiva do Senhor. A noiva do Senhor é a igreja de Deus. Então, nós precisamos ter o quê? Essas promessas aqui, ó. Essa promessa de Cantares, isso é uma promessa, né? De Cantares para nós. Nós temos mel e leite debaixo das nossas línguas. Mel e leite são coisas boas, palavras boas. Amém? Vou estar orando agora que isso impregne na nossa mente, que nós possamos meditar dia e noite na palavra de Deus. Obrigado, Jesus, por esse momento. Obrigado por mais um vídeo aqui nesse canal. Obrigado por essas pessoas que estão assistindo esses vídeos. Liberta, Pai, os pensamentos cativos. Transforma, Pai, o nosso pensamento mediante a Tua palavra. Nós queremos meditar dia e noite na Tua palavra, sentir o Teu toque físico, sentir o anseio pela Tua presença. Queremos estar ofegantes pela Tua presença, queremos estar dispostos e disponíveis a pagar um preço alto, Pai, de jejum, oração, sacrifício, igual em Romanos 12, porque só assim nós vamos encontrar a boa, perfeita e agradável vontade a Ti, Deus. Em nome de Jesus, que possamos meditar dia e noite na Tua palavra, que possamos aprender a cada dia mais e mais sobre Ti, e que possamos propagar essa palavra, Pai. Porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno do nosso louvor, só o Senhor é digno da nossa adoração, só o Senhor é digno das nossas preocupações, Pai. Ninguém ao nosso redor merece receber as nossas preocupações, só o Senhor, porque só o Senhor é a cura, só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Em nome de Jesus eu profetizo sobre a vida dessas pessoas que estão ouvindo agora essa mensagem, e que o Senhor possa fazer isso uma verdade. Em nome de Jesus. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o teu like. Já se inscreve no canal, deixa o teu comentário, compartilha o teu testemunho, porque eu quero ler. E eu sei que a gente vai compartilhar coisas boas um com o outro. Amém? Te espero no próximo vídeo.